Muito antes de Ted Bundy, muito antes de Jeffrey Dahmer. Antes mesmo de a América saber o que era um assassino em série. Dois homens perseguiam a fronteira selvagem com uma brutalidade tão selvagem que até os piratas de rio, mais endurecidos, não conseguiam suportar a sua presença. Os seus nomes eram Micajah e Wiley Harp, e eles têm a distinção arrepiante de serem os primeiros assassinos em série documentados da América, no final do século XVIII, quando a fronteira americana era uma extensão sem lei de deserto, onde a morte espreitava por trás de cada árvore. Estes irmãos transformaram o assassinato numa forma de arte de puro mal. Eles não matavam por dinheiro, não matavam para sobreviver e certamente não matavam por qualquer causa. Matavam porque adoravam, porque ver a vida esver-se dos olhos de alguém da velhice, uma satisfação distorcida que nada mais podia proporcionar. O que estou prestes a contar vós não é apenas mais uma história de crime verdadeiro. Esta é a origem do mal americano, o nascimento de algo tão sombrio que assombraria a fronteira por gerações e estabeleceria um modelo de terror que os assassinos seguiriam por séculos. Mas o que torna esta história ainda mais perturbadora é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. O ano era 1768. Algures nas colinas selvagens do condado de Orange, Carolina do Norte, quando Joshua Harper nasceu num mundo já manchado de violência. 2 anos depois, o seu primo William Harper seguiria. Embora mais tarde adotassem os nomes Micajah e Wiley Harp, desde o início, algo estava errado com estes rapazes. Enquanto outras crianças brincavam com brinquedos de madeira ou ajudavam as suas famílias com as tarefas, Micajah e Wiley encontravam o seu entretenimento em atividades mais sombrias. Torturavam animais com uma crueldade metódica que perturbava até os seus pais imigrantes escoceses quando a Revolução Americana irrompeu pelas colônias. A maioria dos homens escolheu lados com base em princípios, política, no futuro que Quiriam ver, não os irmãos Harp. Eles aliaram-se aos britânicos por uma única razão. Deu-lhes permissão para matar. Juntaram-se ao que eram essencialmente gangues de violação legalizados, bandos de regulares lealistas que usavam o caos da guerra como cobertura para sua sede de sangue. Enquanto outros soldados lutavam pelo rei ou pelo país, os Harp lutavam pela pura alegria de ver pessoas morrerem. O capitão James Wood, um combatente patriota, descreveria mais tarde o seu encontro com eles durante este período. Que se moviam pelo campo como uma praga, queimando quintas, agredindo mulheres e assassinando qualquer um que cruzasse o seu caminho. Quando Wood apanhou o pequeno Harp tentar violar uma jovem, ele disparou e feriu. Mas a ferida apenas pareceu tornar Wiley mais vicioso, mais determinado a infligir dor nos outros. Em vingança, os irmãos raptaram a própria filha de Wood, Susan, juntamente com outra rapariga chamada Maria Davidson. Estas mulheres tornar-se-iam as suas esposas involuntárias, presas num pesadelo que duraria anos depois que a guerra terminou e os britânicos foram derrotados. Os Harp não desapareceram simplesmente na obscuridade pacífica. Vez desapareceram no território Cherokee, estabelecendo-se na aldeia de Nikak, perto do que é hoje Chattanooga, Tennessee. Por mais de uma década, viveram entre os Chickamauga Cherokee, aprendendo novas formas de matar, novos métodos de terror. Mas mesmo entre guerreiros endurecidos pela guerra na fronteira, os Harp testificavam-se pela sua crueldade casual. Em 1797, tinham se estabelecido numa cabana perto de Knoxville, Tennessee, vivendo uma fachada de normalidade. Wiley até se casou com a filha de um ministro chamada Sarah Rice, enquanto Micajah continuava suas relações com as mulheres raptadas. Para os seus vizinhos,
Pareciam ser apenas mais uma família da fronteira a tentar ganhar a vida. Mas, a portas fechadas, algo muito mais sinistro estava a ser preparado. Nesse mesmo ano, os assassinatos começaram a sério. A primeira vítima foi um homem chamado Johnson, encontrado a flutuar num rio perto de Knoxville. O seu corpo ostentava a assinatura que se tornaria o cartão de visita dos Harp. O seu peito tinha sido aberto, os seus órgãos removidos e a sua cavidade corporal cheia de pedras antes de ser atirado para a água. Era deliberado e absolutamente terrorizante, o que tornava os Harp diferentes de todos os assassinos que viriam depois deles. Não eram apenas os seus métodos, mas a sua completa falta de discriminação. Não visavam um tipo específico de vítima. Não tinham uma idade, gênero ou origem preferidos. Matavam quem estivesse disponível, sempre que o impulso os atingia. Um comerciante viajante, uma família a dormir no seu acampamento, um bebê a chorar que os incomodava. Não. Se encontrasses os irmãos Harp e eles decidissem que devias morrer, morrias. O seu método era sempre o mesmo, brutal, eficiente, concebido para apagar todas as provas. Eles evisceravam as suas vítimas, enchiam a cavidade corporal com pedras e afundavam-nas no rio ou riacho mais próximo. Acreditavam que isso impediria os corpos de flutuar para a superfície, permitindo que os seus crimes permanecessem escondidos para sempre. Em muitos casos, estavam certos. Corpos pesados pelos Harp provavelmente ainda repousam no fundo dos rios por toda a fronteira americana, à medida que 1798 se transformava em 1799. Os irmãos embarcaram no que só pode ser descrito como uma onda de assassinatos em Kentucky e Tennessee. Mataram 2 homens em Maryland que viajavam pelo Kentucky. Assassinaram um vendedor ambulante e pelo menos 3 outros viajantes. Mas foi quando mataram um homem chamado John Langford que a sua sorte começou a mudar. Um estalajadeiro reconheceu-os como os assassinos e alertou as autoridades. Pela primeira vez nas suas carreiras assassinas, os irmãos Harp encontrarão-se atrás das grades em Danville, Kentucky. Mas a prisão não os conseguiu deter. Escaparam em poucos dias e, imediatamente, trataram de acertar contas. A primeira coisa que fizeram foi caçar e assassinar o filho do homem que os tinha ajudado a capturar. Foi uma mensagem escrita em sangue. Cruza os Harp, e todos os que amas pagarão o preço, com uma recompensa de $300 por cada uma das suas cabeças. O equivalente a cerca de $5.600 hoje. Os irmãos fugiram para o norte, deixando um rasto de corpos no seu rasto. Mataram mais 5 homens enquanto viajavam. E quando chegaram ao sul do Illinois, encontraram o que pensaram ser o refúgio perfeito, Cavern Rock. Esta caverna natural de calcário, esculpida pela água ao longo de milhares de anos, situava-se em altas falésias com vista para o rio Ohio. Tinha se tornado um reduto para piratas de rio, liderados por um homem chamado Samuel Mason. Criminosos que atacavam as barcaças lentas que transportavam colonos e os seus bens rio abaixo. Eram homens endurecidos, assassinos e ladrões que pensavam ter visto todo o tipo de violência que a fronteira tinha para oferecer. Estavam enganados. Mesmo entre este bando de assassinos e piratas, os irmãos Harp destacavam-se pela sua depravação. O gangue de Mason observava horrorizado enquanto os irmãos desenvolviam uma nova forma de entretenimento. Despiam os viajantes, forçavam até a beira do penhasco acima da caverna e empurravam-nos, observando seus corpos esmagarem-se nas rochas abaixo ou desaparecerem nas águas agitadas do rio Ohio. Samuel Mason, um homem que passara anos a roubar e assassinar viajantes de rio, finalmente traçou um limite.
disse aos irmãos Harpy para irem embora. Quando até os piratas de rio acham os teus métodos demasiado extremos, sabes que atravessaste um território que desafia a compreensão humana, banidos do seu santuário. Os irmãos regressaram ao Tennessee com as suas famílias em crescimento. Esta altura, as suas esposas tinham dado à luz vários filhos, almas inocentes nascidas no mundo de horror inimaginável. As mulheres viviam em constante terror, sabendo que uma palavra errada, um momento de desafio, poderia resultar na sua própria morte brutal. Os assassinatos recomeçaram imediatamente. William Ballard foi encontrado, eviscerado, no rio Holten. James Brassel teve a garganta cortada e foi descoberto no que é hoje conhecido como Brassel S. Nab. John Graves e o seu filho adolescente foram encontrados mortos, com as cabeças abertas com um machado. No condado de Logan, os irmãos mataram uma menina, uma jovem escrava e uma família inteira, que encontraram a dormir no seu acampamento. Mas foi em agosto de 1799 que Micajah cometeu o que ele próprio admitiria mais tarde ser o seu crime mais hediondo. A sua própria filha, recém-nascida, de uma das suas esposas cativas, não parava de chorar. Enfurecido com o som, Big Harp agarrou o bebê pelos pés e esmagou a sua cabeça contra uma árvore, matando-a instantaneamente. Ele disse mais tarde que o choro dela o tinha incomodado e que ele queria silêncio. Fronteira tinha suportado o reinado de terror dos Harpy por mais de 2 anos. Mas este ato final de brutalidade impensável galvanizou a comunidade. Fomerams, patrulhas em todos os condados. Caçadores de recompensas seguiram os trilhos. Toda a fronteira foi mobilizada com um único objetivo: encontrar os irmãos Harp e acabar com a sua onda de assassinatos de uma vez por todas, no final de agosto. To 1799, os irmãos cometeram um erro fatal, procurando abrigo para a noite. Aproximaram-se da cabana de Moses Stegall, no condado de Webster, Kentucky. Stegall, sem saber quem eram os seus hóspedes, oferece-lhes hospitalidade, comida, calor e um lugar para dormir. Essa bondade custar-lhe tudo. Naquela noite, os Harpy assassinaram outro hóspede chamado Major William Love, cortando-lhe a garganta enquanto dormia. Quando o bebê de 4 meses de Stegall começou a chorar, Big Harpy matou o bebê, tal como tinha matado a sua própria filha. Quando a senhora Stegall gritou de horror ao ver o seu filho morto, os irmãos Mataramaná também, silenciando-a para... Moses Stegall regressou a casa para encontrar a sua esposa e filho massacrados, o seu hóspede assassinado e a sua casa saqueada. Mas os Harpy finalmente tinham cometido o seu último erro. Desta vez, houve um sobrevivente que sabia exatamente quem eram os assassinos. E Moses Stegall não descansaria até ter a sua vingança. Uma patrulha foi rapidamente formada, liderada por um homem chamado John Lipper, e a qual se juntou o próprio Stegall. Eles seguiram os irmãos pela selva do Kentucky, seguindo um rastro de medo e avistamentos sussurrados. Por dias, perseguiram os assassinos por terreno acidentado, impulsionados por uma sede de justiça que igualava a sede de sangue dos Harpy. Em 24 de agosto de 1799, a perseguição chegou ao fim. A patrulha encurralou os irmãos Harpy numa clareira, exigindo a sua rendição. Em vez de se renderem, os irmãos tentaram fugir a cavalo, mas o rifle de John Lipper acertou o alvo. Micajah Harpy foi baleado na perna e arrastado do seu cavalo, enquanto Wiley conseguiu escapar para a floresta. Enquanto Big Harpy agonizava, confessou 20 assassinatos, embora todos soubessem que o número real era muito maior. Mas confessar não era suficiente para Moses Stegall. Enquanto Micajah ainda estava consciente,
Ainda a respirar, Stigel cortou-lhe lentamente a cabeça com uma faca. Mas tá. Essa cabeça foi espetada num poste, num cruzamento que ainda hoje é conhecido como Harp's Head Road. Mas a história não tinha terminado. Wiley Harp tinha escapado e continuaria a matar por mais 5 anos. Reuniu-se ao gangue de piratas Deriot de Samuel Masson, operando sob o pseudônimo de John Sutton, em 1804, quando as autoridades finalmente alcançaram o gangue de Mason. Wiley tentou uma última jogada desesperada. Matou o próprio Samuel Mason e levou a cabeça às autoridades, esperando reclamar a recompensa e desaparecer para sempre. Mas um agente da lei perspicaz, Recon retuou como Little Harp, o irmão sobrevivente dos primeiros assassinos em série da América. Em 8 de fevereiro de 1804, Wiley Harp foi executado e, como seu irmão antes dele, a sua cabeça foi cortada e montada numa estaca ao longo da trilha Natchez, como um aviso a outros foras da lei. Os irmãos Harp estavam finalmente mortos, mas o seu legado perdurou. Tinham provado que o mal podia existir sem razão, que algumas pessoas matavam não por ganho ou sobrevivência, mas simplesmente porque gostavam. Estabeleceram um modelo de terror que seria seguido por inúmeros assassinos nos séculos vindouros. Nas suas confissões, os irmãos admitiram 39 assassinatos. Mas os historiadores acreditam que o número real era muito maior, possivelmente 50 ou mais. Corpos pesados com pedras e afundados em rios da fronteira nunca foram encontrados. Famílias que simplesmente desapareceram sem deixar rasto podem ter sido vítimas cujas mortes nunca foram descobertas. O que torna os irmãos Harp particularmente aterrorizantes não é apenas o número de pessoas que mataram ou mesmo os métodos brutais que usaram. É o facto de terem matado sem qualquer razão. Não estavam a tentar enriquecer. Não estavam a procurar vingança. Não estavam a lutar por uma causa. Matavam porque algo dentro deles estava quebrado de uma forma que não pode ser consertada ou compreendida. Hoje, se conduzires pelo Kentucky ou Tennessee, ainda podes encontrar lugares que ostentam os nomes das suas vítimas ou marcam os locais dos seus crimes. A Harp's Head Road ainda existe, um lembrete de onde a cabeça decepada de Micajah foi exibida como um aviso. Cavern Rock é agora um parque estadual. A sua história sombria foi higienizada para turistas que vêm admirar a beleza natural da caverna de calcário. Mas os locais ainda contam histórias. Falam de um mal que outrora andou entre eles, de irmãos que transformaram o assassinato em entretenimento e de uma época em que a simples menção do nome Harp podia esvaziar uma sala e fazer as pessoas pegarem nas suas armas. Os irmãos Harp podem ser os primeiros assassinos em série da América, mas representam algo que vai além da história criminal. Representam o lado sombrio da fronteira americana, a brutalidade selvagem que existia ao lado da coragem e determinação dos pioneiros. Lembram-nos que o mal sempre existiu e por vezes não vem na forma de um monstro, mas na forma de homem, que se parecem com todos os outros, até revelarem o que realmente são. No final, os irmãos Harp tiveram exatamente o que mereciam. A morte pelas mãos das pessoas que tinham aterrorizado, mas a sua história serve como um lembrete arrepiante de que algures por aí, a andar entre nós, mesmo hoje, pode haver outros como eles. Pessoas que matam não porque têm de o fazer, mas porque querem. E quando os encontramos, só podemos esperar que a justiça seja tão rápida e final como foi para Micajah e Wiley. Harp há mais de 2 séculos. Na escuridão sufocante de um tribunal colonial espanhol em New Madrid, Missouri, um homem estava acorrentado enquanto os funcionários esvaziavam seus pertences sobre uma mesa de madeira. $7.000 em moeda esporraram-se como folhas de outono.
Mas não foi isso que fez a sala emudecer. Não foi isso que fez homens adultos recuarem, persignando-se de terror. Foram os 20 scalpes humanos que caíram a seguir, alguns ainda com cabelo, alguns ainda a cheirar a morte. O homem olhou para cima calmamente, quase educadamente, e perguntou se possuir notas americanas falsificadas era ilegal em território espanhol. O seu nome era Samuel Meissan, e ele não era apenas um pirata de rio, ele era algo muito pior. A maioria das pessoas nunca ouviu o nome Samuel Meissan, e é exatamente assim que ele teria querido. Ele não procurava fama ou infâmia, como os assassinos que vieram depois dele. Ele operava nas sombras da fronteira inicial da América and a lei era um luxo que poucos podiam pagar, e a morte chegava silenciosamente em águas escuras. O que tornava Meissan aterrorizante não era a sua contagem de corpos, embora essa fosse substancial. Era a facilidade com que ele se movia entre dois mundos. Cidadão respeitado de dia, predador de noite. Ele foi um herói da guerra revolucionária, que se tornou o pesadelo da América. Um homem que colecionava scalpes humanos como troféus e assinava os seus assassinatos com sangue. Samuel Rose Meissan nasceu no privilégio em 8 de novembro de 1739, em Norfolk, Virgínia. Sua família era bem-nascida, o seu futuro aparentemente seguro. O seu avô tinha servido na casa dos burgueses, e o jovem Samuel cresceu no que é hoje Charlestown, Virgínia Ocidental, rodeado de riqueza e oportunidade. Mas, mesmo na adolescência, algo sombrio já estava a agitar-se. Na década de 1750, com apenas 15 anos, Mason roubou cavalos do coronel John Haight no condado de Frederick. Quando foi apanhado, foi ferido pelos seus perseguidores. Mas mesmo sangrando e capturado, testemunhas disseram que ele não mostrou remorso. Olhou seus captores nos olhos e sorriu. Isto não era rebelião juvenil. Este foi o primeiro vislumbre de uma mente que via outras pessoas como objetos a serem usados ou descartados. Mason mudou-se para o oeste, para o condado de Ohio, Virgínia, em 1773, sempre um passo à frente da sua reputação. Quando a Revolução Americana começou, ele viu uma oportunidade. Alistou-se como capitão da milícia e recebeu o comando de Fort Henry, na fronteira de Ohio. Aqui estava uma chance de esconder a sua verdadeira natureza por trás da máscara do patriotismo. Mas nem a guerra conseguiu conter o que Mason estava a tornar-se. Em 1 de setembro de 1777, enquanto liderava sua companhia da milícia da Virgínia, Mason foi ferido numa emboscada de nativos americanos perto de Fort Henry. A maioria dos seus homens pereceu no ataque. No entanto, de alguma forma, Mason sobreviveu. Alguns historiadores sugerem que isso não foi sorte. Testemunhas alegaram mais tarde que Mason tinha conhecimento prévio da emboscada, que ele se tinha posicionado para sobreviver enquanto seus homens morriam. Verdade ou não, Mason saiu daquele campo de batalha com algo novo, um migastopaila, violência organizada e a percepção de que o caos era o seu pequeno olho aposegueira. Mason tentou reintegrar-se na sociedade. Mudou-se para o que é hoje o condado de Washington, Pensilvânia, onde foi eleito juiz de paz e, mais tarde, selecionado como juiz associado. Por alguns anos, parecia que a máscara se manteria. Casou-se, teve filhos e apresentou-se como um pilar da comunidade. Mas por baixo da superfície, Mason já estava a planear a sua verdadeira carreira. Ele estava a estudar o sistema legal por dentro, aprendendo as suas fraquezas, compreendendo como a justiça funcionava para que pudesse evitá-la melhor. No início da década de 1790, a máscara finalmente caiu. Mason mudou a sua família para Red Banks, no Rio, agora Henderson, Kentucky.
e começou as suas atividades criminosas a tempo inteiro. Mas isso não era um simples roubo. Mason tinha aprendido paciência durante os seus anos como um cidadão respeitável falso. Ele construiu uma rede, recrutou seguidores e estabeleceu o que se tornaria uma das empresas criminosas mais sofisticadas da América primitiva. O método de Mason era terrivelmente simples. Oferecia hospitalidade a viajantes de rio, convidando-os a descansar no seu estabelecimento, enquanto os hóspedes desfrutavam da sua comida e bebida. Os homens de Mason inventariavam silenciosamente os seus bens, anotando qualquer coisa de valor. Na manhã seguinte, enquanto os viajantes continuavam a sua jornada, o gangue de Mason seguia à distância, esperando o momento perfeito para atacar. Roubavam-nos em trechos isolados do rio e depois assassinavam todas as testemunhas. 100 sobreviventes. Significava sem descrições, sem provas, sem justiça. Mas o verdadeiro gênio de Mason residia na sua mobilidade. Ao contrário de outros criminosos que operavam a partir de locais fixos, Mason movia-se constantemente. Mudou-se de Red Banks para Diamond Island, depois para a infame Cavern Rock, na costa do Illinois. Esta enorme caverna de calcário, escavada nas falésias acima do rio, tornou-se a sua sede mais notória. Daqui, Mason podia ver barcos aproximarem-se a quilômetros de distância. A caverna fornecia abrigo, armazenamento para bens roubados e, o mais importante, o milocou para se desfazer de corpos. Cavern Rock tornou-se uma lenda ao longo do rio. Alguns viajantes sabiam que era perigoso, mas outros viam apenas um acolhedor local de descanso. Mason afixava placas a anunciar licor, cofre e casa para entretenimento. Ele desempenhava o papel de anfitrião jovial na perfeição, cumprimentando os visitantes com calor e charme sulista. Mas assim que a noite caía, assim que os hóspedes estavam a dormir ou bêbados, o verdadeiro trabalho começava, o que o tornava. Mason, diferente de outros criminosos da fronteira, era sua abordagem sistemática ao assassinato não o matava por paixão ou desespero. Cada morte era calculada, eficiente, necessária. Mason entendia que homens mortos não contam histórias, então ele não deixava histórias para contar. Famílias inteiras desapareciam no rio, os seus barcos afundados, os seus pertences vendidos rio abaixo para a rede de comerciantes corruptos de Mason, por um breve período. Mason até abrigou os notórios irmãos Harp, Micaiah e Wiley, que são considerados os primeiros assassinos em série da América. Mas até o endurecido gangue de Mason achava os Harp demasiado brutais, demasiado caóticos. Os irmãos sentiam prazer na tortura, em fazer as suas vítimas sofrer. Mason achava isso um desperdício, pouco profissional. Quando os Harp começaram a atirar prisioneiros nos das falésias, apenas para os ver cair, Mason expulsou-os de Cavern Rock. Ele tinha padrões, afinal, em 1799. O reinado de Mason em Cavern Rock terminou quando um grupo de vigilantes chamado os Exterminadores, liderado pelo capitão Ian do condado de Mercer, Kentucky, finalmente o localizou. Mas Mason já estava 3 passos à frente. Abandonou a caverna, mudou as suas operações para o rio Mississippi e estabeleceu a sua família na Louisiana espanhola, agora Missouri. Para as autoridades, parecia que ele tinha desaparecido. Na realidade, ele estava apenas a mudar de terreno, de caça. O novo território de Mason era a Trilha Natchez, uma estrada selvagem de 440 milhas que ligava Natchez, Mississippi, a Nashville, Tennessee. Milhares de viajantes usavam esta rota, muitos transportando riqueza substancial do comércio em Nova Orleans. Para Mason, era um paraíso de predadores. Florestas densas forneciam cobertura.
Longos trechos entre assentamentos significavam horas, sem testemunhas. E a rota estava longe de uma aplicação eficaz da lei. Foi na trilha de Natés que Mason ganhou o seu apelido mais arrepiante. Após cada roubo e assassinato, ele deixava uma mensagem no local, muitas vezes escrita no sangue das suas vítimas, feito por Mason dos Bosques. Isso não era gabarulice ou bravata, era guerra psicológica. Mason queria que a sua reputação, queria que os viajantes sentissem terror ao ouvir o seu nome. O medo era outra arma no seu arsenal, ao contrário da sua pirataria fluvial, que exigia planeamento e coordenação cuidadosos. Os roubos de Mason na estrada eram exercícios de pura brutalidade. Ele emergia da floresta como um espectro, por vezes sozinho, por vezes com seus 4 filhos. Não havia negociação, nem misericórdia. Os viajantes eram roubados, assassinados e deixados para animais selvagens. Mason colecionava mais do que dinheiro e objetos de valor. Ele colecionava pedaços das suas vítimas, scalpes, que secava e preservava como troféus macabros. Os scalpes não eram apenas lembranças, eram prova de trabalho, evidência da eficiência de Mason. Na sua mente distorcida, cada scalp representava um problema resolvido, uma testemunha silenciada. Ele guardava-os num saco especial, cuidadosamente mantido e catalogado. Para Mason, eram realizações profissionais. Entre 1799 e Ateneo III, Mason aterrorizou a trilha Natchez com precisão metódica. Dezenas de viajantes simplesmente desapareceram, os seus corpos nunca encontrados, o seu destino desconhecido para as pessoas. Mason tinha aperfeiçoado a arte de fazer as pessoas desaparecerem completamente. Ele sabia quais comerciantes comprariam bens roubados sem perguntas. Quais funcionários poderiam ser subornados para fazer vista grossa? Quais locais forneciam os melhores locais de descarte para corpos? Mas a queda de Mason veio de uma fonte inesperada. A mudança do cenário político. Em 1803, a compra da Louisiana estava em andamento e as fronteiras territoriais estavam a mudar. O que tinha sido território espanhol estava a tornar-se americano. E Mason viu-se apanhado entre as autoridades espanholas, ansiosas por limpar a casa antes de transferir o poder. Começaram a reprimir criminosos conhecidos em janeiro de 1803. As autoridades espanholas prenderam Mason, os seus 4 filhos e vários membros do gangue no assentamento de Little Prairie, agora Carutiesville, Missouri. Quando levado perante o Tribunal Colonial Espanhol em New Madrid, Mason manteve a sua inocência. Ele alegou que era simplesmente um agricultor a tentar estabelecer a sua família no Arkansas, que os seus inimigos tinham espalhado mentiras sobre ele. Era uma performance que ele tinha dado muitas vezes antes e sempre tinha funcionado. Mas desta vez foi diferente. Quando os funcionários revistaram os seus pertences, encontraram os $7.000 em moeda e os 20 scalpes. Diante desta evidência, nem o charme praticado de Mason conseguiu salvá-lo. As autoridades espanholas sabiam que tinham capturado algo monstruoso. Mason e o seu gangue foram carregados num barco com destino a Nova Orleans, onde seriam entregues às autoridades territoriais americanas. Mas Mason tinha uma última carta a jogar. Durante o transporte a algures no rio Mississippi, Mason e o membro do gangue Wiley Harp, que estava a usar o pseudônimo John Sutton, dominaram os seus guardas. Na luta, Mason foi baleado na cabeça, mas ainda conseguiu escapar para a selva. A fuga desencadeou uma enorme caçada humana. O governador territorial do Mississippi, William C.
código Claiborne e imediatamente ofereceu uma recompensa de $2.000 pela captura de Mason vivo ou morto. Esta era uma soma enorme para a época, equivalente a anos de salários para a maioria. Das passou, mas Mason tinha desaparecido nos pântanos e florestas tão bem conhecia. Ferido, mas livre, o fim chegou em setembro de 1803. Embora os detalhes exatos permaneçam em disputa, o que é certo é que Wiley Harp e outro membro do gangue apareceram em Natchez carregando uma cabeça decepada, alegando que pertencia a Samuel Mason e exigindo a recompensa. Se eles assassinaram Mason ou encontraram morto devido aos seus ferimentos, é desconhecido. Algumas contas sugerem que o mataram enquanto ele estava sentado junto a uma fogueira. Outras que descobriram o seu corpo e simplesmente decidiram lucrar com isso. A ironia era perfeita. Mason, que passara anos a colecionar scalpes humanos como troféus, acabou por se tornar ele próprio um troféu. A sua cabeça tornou-se o prêmio que destruiria o seu próprio gangue. Quando Harp e o seu cúmplice apresentaram a cabeça decepada de Mason às autoridades, foram imediatamente reconhecidos como criminosos procurados. Em vez de receberem uma recompensa, foram presos, julgados por pirataria e enforcados em Old Greenville, Mississippi, no início de fevereiro de 1804. Mas mesmo na morte, a lenda de Mason tornou-se mais complexa quando os funcionários trouxeram a sua alegada esposa, Rosanna Dorsey Mason, para identificar a cabeça decepada. Ela examinou-a cuidadosamente e declarou que o homem morto não era Samuel Mason. Se isso era verdade ou simplesmente uma tentativa desesperada de uma viúva para preservar alguma dignidade para o nome da sua família, ninguém sabe. A verdade morreu com o próprio Mason, o que torna a história de Samuel Mason tão perturbadora não é apenas o número de pessoas que ele matou, embora essa contagem provavelmente tenha chegado às dezenas, é a facilidade com que ele se movia entre a respeitabilidade e a selvageria. Ele foi um herói de guerra que se tornou um assassino em massa, um juiz que colecionava scalpes humanos, um homem de família que ensinou seus filhos a roubar e matar. Mason provou que o mal nem sempre se anuncia com sinais óbvios. Às vezes ele usa um rosto amigável e oferece-lhe uma bebida. Hoje, os locais onde Mason operava tornaram-se destinos turísticos. Cavin Rock é agora um parque estadual. Essa história sombria foi higienizada para visitas familiares. A trilha Natchez é uma estrada cênica, onde os viajantes param para apreciar a natureza e a história. Mas os locais nessas áreas ainda sussurram histórias sobre Mason, sobre o fantasma de um homem que transformou a hospitalidade numa arma e fez a fronteira correr vermelha de sangue. O tesouro de Mason. A riqueza acumulada de anos de roubo e assassinato nunca foi recuperado. Milhares de dólares em dinheiro, ouro e prata simplesmente desapareceram quando ele morreu. Alguns dizem que está enterrado algures ao longo das falésias de calcário de Cavin Rock. Outros acreditam que está escondido nos pântanos perto da trilha Natchez. Caçadores de tesouros ainda o procuram, mas procuram mais do que dinheiro. Procuram o segredo final de um homem que transformou o assassinato numa forma de arte. No final, Samuel Mason representa algo unicamente americano, a capacidade da fronteira de esconder monstros à vista de todos. Ele explorou a ilegalidade da fronteira inicial, o isolamento que deixava os viajantes vulneráveis, a confusão jurisdicional que permitia que os criminosos escapassem entre as fendas da justiça. Ele foi um produto do seu tempo e lugar, mas também algo intemporal e aterrorizante. Ao contrário dos assassinos em série que vieram depois dele, Mason não matava por satisfação psicológica.
ou gratificação sexual. Ele matava porque era eficiente, porque era lucrativo, porque eliminava testemunhas e complicações. Para Mei-san, o assassinato era simplesmente uma boa prática de negócios. Essa fria calculação, essa completa ausência de humanidade, torna-o mais assustador do que qualquer assassino louco que age por paixão ou delírio. Samuel Meisan provou que algumas pessoas nascem sem os componentes básicos que nos tornam humanos: empatia, consciência, a capacidade de ver os outros como mais do que objetos a serem usados. Ele passou toda a sua vida adulta aperfeiçoando a arte da predação, aprendendo a identificar vítimas, isolá-las e eliminá-las sem consequências. Ele era um mestre no seu ofício, e o seu ofício era a morte. Da próxima vez que viajares por uma estrada solitária ou aceitares ajuda de um estranho, lembra-te de Samuel Meisan. Lembra-te que o mal muitas vezes usa um sorriso, que a hospitalidade pode esconder um homicídio e que os predadores mais perigosos são aqueles que nunca te deixam vê-los chegar. O corpo de Meisan está morto há muito tempo, mas os seus métodos vivem em cada criminoso que aprendeu que a melhor maneira de evitar a justiça é garantir que não há testemunhas para procurar na escuridão da madrugada, Numa tranquila vizinhança de Detroit. Uma mulher foi descoberta caída sobre o volante do seu carro, ainda ligado. A sua cabeça estava esmagada. A violência tão brutal que deixou o corpo irreconhecível. As suas roupas estavam encharcadas, mas não tinha caído uma única gota de chuva naquela noite. O carro estava estacionado num local para onde ela não tinha conduzido. Sem explicação, sem motivo aparente. Não havia sinais de luta, nenhuma arma deixada para trás, nenhuma impressão digital, nenhuma pista, apenas um corpo sem vida deixado apodrecer no nevoeiro da madrugada para as autoridades. Este foi mais um ato aleatório de violência, um assassinato sem sentido, que não parecia fazer sentido. Não havia laços pessoais com a vítima, nenhuma razão para alguém fazer isso. Parecia sem sentido, mas de uma forma distorcida. Era isso que o tornava tão aterrorizante. Quem quer que tivesse matado esta mulher não tinha vingança. Não precisavam de uma razão. Por meses, a polícia não conseguiu encontrar uma pista sólida sobre o que estava a acontecer. Mas o que eles não sabiam era que este não era um caso isolado. Este era o trabalho de alguém muito mais perigoso, mais elusivo do que poderiam ter imaginado. Este era Carl Eugene Watts, um nome que se tornaria sinônimo de terror, mas nunca do fama. Um homem cujo reinado de violência durou décadas. Um homem que matou mulheres não por ódio, mas porque acreditava que precisavam de ser apagadas do mundo. Ele não estava a tentar vingar-se ou provar um ponto. Não precisava do reconhecimento de um Ted Bundy ou dos teatros de um John Wayne Gacy. O seu objetivo era singular: purificar o mundo como ele o via. Por anos, ele operou nas sombras, movendo-se com tal anonimato que escapou pelas fendas da justiça, sem deixar rastro. Nascido em 1953, no Texas, a infância de Carl não sugeria o monstro que ele se tornaria. Na verdade, parecia quase o oposto. Ele era quieto, introvertido, o tipo de criança que podia passar despercebida. Mas quando Carl tinha 8 anos, algo aconteceu que mudaria a sua vida para sempre. Ele contraiu meningite viral, a doença da Xou, com efeitos persistentes. E aqueles à sua volta começaram a notar mudanças subtis no seu comportamento. Onde antes tinha sido uma criança tímida e introvertida, tornou-se distante, frio e desligado do mundo à sua volta. As suas interações sociais tornaram-se mínimas e ele começou a desenhar imagens perturbadoras. Imagens que pressagiavam a escuridão dentro dele.
O que a sua família não entendia era que a meningite tinha feito mais do que apenas deixar Carl doente. Tinha alterado fundamentalmente algo no seu cérebro. A inflamação tinha danificado as vias neurais, afetando a sua capacidade de formar ligações emocionais com outras pessoas. Onde antes havia uma capacidade de empatia, agora havia um vazio. Um espaço oco que gradualmente se encheria de algo muito mais sinistro. Os seus professores também notaram a mudança. O rapaz, outrora quieto, tornou-se ainda mais retraído, raramente falando na aula e mostrando pouco interesse em fazer amigos. Enquanto outras crianças brincavam juntas, Carla observava à distância, os seus olhos frios e calculistas, como se as estivesse a estudar, em vez de querer juntar-se a elas. À medida que Cal entrava na adolescência, o seu comportamento perturbador tornou-se mais pronunciado. Começou a ter pesadelos vívidos, pesadelos que não eram apenas fantasias aleatórias, mas fantasias violentas, onde ele perseguia e matava mulheres. Estes não eram apenas sonhos, eram detalhados, vívidos e, na sua mente, reais. Ele descreveria estes assassinatos com um nível de calma, até mesmo satisfação. Falava da forma como sentia paz e controle após cada ato de violência. Mas Carl não apenas sonhava com isso, ele planeava-o. O primeiro sinal de que as fantasias de Carl estavam a tornar-se realidade surgiu quando ele tinha apenas 15 anos. Com uma mulher pela primeira vez. Não a conhecia. Era um alvo aleatório. Uma mulher que ele emboscou, atacou e esfaqueou. Ela sobreviveu ao ataque, mas Cal foi pressa. A avaliação psiquiátrica que se seguiu pintou um retrato arrepiante da psique de Carl Foyle, diagnosticado um transtorno de personalidade antissocial. E os médicos avisaram que ele representava um risco grave de violência futura. Mas isso não foi suficiente para o deter. Passou apenas 2 meses numa instituição psiquiátrica antes de ser libertado, considerado manejável. Mas Cal não foi parado. Foi-lhe dado um gosto de liberdade e ele não o desperdiçaria. Que tornou o caso de Cal tão incomum foi como o sistema falhou em reconhecer os sinais de alerta que estavam claramente presentes durante a sua breve avaliação psiquiátrica. Os médicos notaram a sua completa falta de remorso pelo ataque, a sua incapacidade de compreender que as suas ações estavam erradas e, o mais perturbador, as suas fantasias detalhadas sobre matar mulheres. Mas na década de 1960, o tratamento de saúde mental era vastamente diferente do de hoje. Havia pouca compreensão de como avaliar e conter adequadamente alguém com a patologia particular de Cal. A instituição que o deteve por aqueles 2 meses estava mais preocupada em gerir o seu comportamento exterior do que em abordar os pensamentos assassinos que consumiam a sua mente. Ele voltou para a sociedade, misturando-se como um predador invisível. Manteve um perfil discreto, vivendo uma vida que parecia normal. Por fora, matriculou-se na escola, trabalhou em empregos temporários e até jogou futebol. As pessoas acreditavam que Cal tinha superado a escuridão que outrora habitava dentro dele. Mas por dentro, o monstro esperava pacientemente, calculando, e quando ele tinha 20 anos, os impulsos eram demasiado fortes para ignorar. Cal não precisava de um motivo. As suas vítimas não precisavam de estar ligadas a ele de forma pessoal. Ele não as escolhia com base na raça, idade ou aparência. Não se importava com as suas origens ou as suas vidas. As suas vítimas eram simplesmente mulheres, que na mente distorcida de Cal representavam algo maligno. Ele acreditava que todas elas eram imperfeitas, que algo dentro delas precisava de ser apagado. Não as conhecia, mas para ele eram todas iguais
indignas de viver. O que tornava Cal particularmente perigoso era o seu método de seleção de vítimas. Ele conduzia por bairros à procura de mulheres que pareciam vulneráveis, aquelas que andavam sozinhas, aquelas em áreas isoladas, aquelas que pareciam distraídas ou inconscientes do que as rodeava. Ele tinha uma capacidade quase sobrenatural de sentir quando alguém seria um alvo fácil. E uma vez que se fixava numa potencial vítima, ele seguia-as, por vezes durante horas, aprendendo as suas rotinas, os seus hábitos, as suas fraquezas. Esta não era a matança impulsiva de um predador desorganizado. Esta era uma caça metódica e paciente. A sua onda de assassinatos começou lentamente, mas a cada assassinato, Cal tornava-se mais ousado. Ele visava mulheres que estavam sozinhas, muitas vezes aquelas que viviam em áreas isoladas, desprotegidas. Ele atacava com força brutal, matando rapidamente e sem hesitação. Não havia necessidade de celebrar as suas ações depois. Ele não deixava troféus, nem sentia alegria no... Uma vez que tirava uma vida, ele simplesmente seguia em frente, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse feito o seu trabalho e fosse hora de desaparecer novamente, à medida que o reinado de terror de Cal continuava. As autoridades ainda estavam perdidas. Não tinham ideia de que estavam a lidar com um assassino em série. Viam incidentes isolados, atos aleatórios de violência, e nunca conseguiam conectá-los. A capacidade de Cal de se misturar, de permanecer invisível, era o que o tornava tão perigoso. Ele era um assassino que não estava a tentar ser apanhado. Não queria fama, não queria reconhecimento. Ele simplesmente queria matar e continuaria a fazê-lo por anos. Em 1974, Cal Yudin Watts mudou-se para Detroit. E logo depois de ele chegar, as mulheres começaram a morrer. A primeira foi estrangulada no seu apartamento. A próxima afaguei na sua banheira. A terceira foi espancada com um cano e atirada como lixo para um beco. Matou dos diferentes, bairros diferentes, vítimas diferentes, sem ligações, sem suspeitos, apenas silêncio e cadáveres. E esse era o objetivo, porque Cal não queria ser apanhado, não queria atenção, nem sequer queria ser lembrado. Ele queria o oposto, queria apagar, eliminar. Ele acreditava que certas mulheres eram más, não porque tivessem feito algo, mas porque ele o sentia. Isso era tudo o que ele precisava, o seu instinto. E uma vez que Cal se fixava nesse sentimento, não importava quem eras, já estavas morta. O que tornava Cal aterrorizante não era apenas o que ele fazia, era como ele o fazia. Sam Pedro, sem motivo, sem ligação às vítimas. Ele não as perseguia por semanas. Não, Atreia não jogava jogos mentais. Ele matava rápida e limpidamente, com propósito, e nunca usava o mesmo método duas vezes. Isso tornava-o invisível. Não havia assinatura, nenhum cartão de visita, nada para ligar uma cena à próxima. A polícia de Detroit não tinha hipóteses. A cidade estava a afigar-se em crimes violentos. Tiros, roubos, guerras de gangues, drogas. Todos os dias traziam mais um assassinato, mais um assalto, mais um corpo. Nesse caos, Cal prosperava. Ele escorregava entre as fendas como fumo. Cada vez que encontrava uma das suas vítimas, parecia aleatório. Um roubo que correu mal, uma disputa doméstica, apenas mais uma estatística. E quando a polícia começava a papelada, Cal já tinha desaparecido. O volume de crimes violentos em Detroit, durante a década de 1970, proporcionou uma cobertura perfeita para as atividades de Cal. A cidade estava a experimentar uma das maiores taxas de homicídios do país, com mais de 700 homicídios por ano. A força policial estava sobrecarregada, com falta de pessoal e a lidar com violência de gangues.
assassinatos relacionados com drogas e homicídios domésticos diariamente. Neste ambiente, mais algumas mulheres mortas, especialmente aquelas de comunidades marginalizadas, mal eram consideradas incomum. Era o terreno de caça, perfeito para alguém como Carr, que entendia que os seus crimes seriam perdidos no ruído estatístico da violência urbana. Ele escolhia as suas vítimas cuidadosamente. Mulheres que estavam sozinhas, isoladas, o tipo de pessoas que ninguém procurava. Algumas eram estudantes, algumas eram idosas, algumas mal sobreviviam. Ele não se importava. Uma vez que as via, uma vez que decidia que estavam quebradas, distorcidas, impuras, ele agia. Estrangulamento, força bruta, afogamento, esfaqueamento, cada um diferente, cada um indetectável. E ele não parava. Nos 6 anos seguintes, os assassinatos continuaram a surgir silenciosos, frios, impiedosos. Alguns aconteciam à meio da noite, outros à luz do dia. Não havia ritmo para apanhar, nem padrão para seguir. A única consistência era esta. As vítimas não sobreviviam e Carl não deixava rasto. Ele não matava por luxúria ou troféus. Não se excitava com o poder. Não queria controle. Ele apenas queria que elas desaparecessem. Em 1981, Carl tinha assassinado tantas mulheres em Detroit. E até ele começou a sentir a pressão. A cidade estava a ficar mais pequena. Ele precisava de espaço, novas ruas, novas sombras para desaparecer. Então mudou-se para Houston, Texas, uma cidade maior, mais caos, mais barulho para se esconder. E em poucas semanas, os assassinatos recomeçaram. Mas desta vez, algo mudou. Carl entrou num ritmo, uma rotina sombria. A maioria dos seus novos ataques acontecia nas manhãs de domingo. Mulheres sozinhas nos seus apartamentos, a preparar-se para a igreja, a beber café, a preparar-se para começar o dia. Foi aí que Carl agiu. Ele tornou-se a sombra, fora da tua janela. A batida na tua porta quando não esperavas ninguém. Às vezes, ele encontrava uma entrada destrancada. Outras vezes, pedia algo emprestado. Ele não parecia perigoso. No, adieu. Como mas no momento em que ele entrava, a porta fechava-se e a morte seguia. Carl tinha aperfeiçoado a sua abordagem ao longo de anos de assassinatos. Ele sabia exatamente como parecer inofensivo, como entrar em casas sem levantar suspeitas. Muitas vezes, ele fingia estar em apuros, alegando que o seu carro tinha avariado ou que precisava de usar um telefone. Falava suavemente, educadamente, até mesmo com desculpas, enquanto explicava sua suposta situação. As mulheres viam este homem de fala mansa e sentiam-se seguras, o suficiente para o deixar entrar ou sair para o ajudar. Foi só quando estavam isoladas de qualquer ajuda potencial que Carl revelava a sua verdadeira natureza. Ele atacava com uma velocidade aterrorizante. Não havia preparação, nem discurso, nem hesitação. Era como ligar um interruptor. Não. Segundo, ele estava calmo. No seguinte, estava a despedaçar alguém. E quando acabava, saía tão silenciosamente como entrou. Ninguém o via sair. A imprensa começou a chamá-lo de o estripador das manhãs de domingo. Mas a polícia ainda não tinha ideia de quem ele era. Os ataques ainda eram muito diferentes. As vítimas muito dispersas. Houston era enorme, sem provas físicas. Eles não estavam nem perto. Então Carl cometeu um erro. Em 23 de maio de 1982, ele visou duas jovens, Malinda Galar e Lori Listest. Ele forçou a entrada no apartamento delas, amarrou-as e começou a afogar Lori na banheira. Mas Malinda ainda estava viva e não ia ficar amarrada. Ela libertou-se, correu para a varanda e saltou
do segundo andar. Ossos partidos, pés ensanguentados, mas ela correu, gritando, descalça pelo pavimento. Encontrou um vizinho, ligou para o 911. Quando a polícia chegou, Cal já estava a sair do complexo calmo, sem pânico, sem sinal de culpa. E quando o pararam, ele olhou para eles e disse: "Sou eu que procuram. Já fiz isto antes." Carl Watts estava sob custódia. E então ele começou a falar. Confessou assassinato após assassinato. Nomes, locais, detalhes que não tinham sido divulgados ao público. Os investigadores ficaram chocados. Perceberam que ele não era apenas um assassino local. Este era um assassino em série em escala nacional. Suspeitavam dele de mais de 80 assassinatos entre o Texas e Michigan. Alguns até acreditavam que o número real era muito maior. Mas havia um problema. Carl era inteligente, cuidadoso. Nunca deixava provas forenses, nem impressões digitais, nem ADN. E os procuradores estavam aterrorizados. Não conseguiriam condená-lo por nenhum dos homicídios. Então, fizeram um acordo. Carl confessou dezenas de assassinatos e, em troca, obteve imunidade para todos eles. Ele foi acusado apenas de roubo e tentativa de homicídio e foi condenado a 60 anos do preso. Mas havia um senão. De acordo com a lei do Texas, o crime de Carl era considerado não violento porque não tinha havido agressão sexual ou roubo. Isso significava que a pena de Carl era mais leve do que deveria ter sido. Pior ainda, ele poderia ser elegível para a liberdade condicional em apenas 5 anos. O público ficou indignado quando soube do acordo. As famílias das vítimas, juntamente com o público em geral, ficaram horrorizadas com o facto de um homem com uma contagem de corpos, que se estendia às dezenas, poder ser libertado tão facilmente. No entanto, o destino de Carl estava longe de estar selado. Michigan tinha estado a acompanhar o seu caso e estava pronto para agir. Os detetives começaram a reexaminar casos arquivados, assassinatos não resolvidos, que se encaixavam na cronologia dos assassinatos conhecidos de Carl. Um caso em particular chamou a sua atenção. O assassinato de Ellen Dutcher, em 1979, que tinha sido esfaqueada até a morte. Uma testemunha tinha visto o ataque, mas a investigação nunca tinha seguido a pista. Em 2004, após anos de silêncio, a testemunha identificou Carl Watts numa fila de reconhecimento policial. Com esta nova pista, as autoridades de Michigan acusaram Carl de homicídio em 1º grau. Carl foi extraditado do Texas para Michigan. O seu julgamento seria o começo do fim. Carl foi condenado pelo assassinato de Ellen Dutcher e sentenciado à prisão perpétua. Mas a investigação não parou por aí. As autoridades de Michigan ligaram a mais de 100 assassinatos, muitos dos quais tinham sido descartados como acidentes ou casos não resolvidos. O verdadeiro alcance da onda de assassinatos de Carl começou a surgir. E os investigadores perceberam que estavam a lidar com os assassinos em série mais prolíficos da história americana. Mas Carl permaneceu em silêncio. Recusou-se a falar, não oferecendo remorso nem explicações para suas ações. Mesmo na prisão, Carl manteve o mesmo distanciamento frio que tinha caracterizado a sua onda de assassinatos. Não, mas interesse em discutir os seus crimes, nem desejo de ajudar os investigadores a resolver casos arquivados, nem preocupação pelas famílias das suas vítimas. Os guardas descreveram-no como educado, mas completamente sem emoções, como se tivesse a passar pelos movimentos de ser humano, sem realmente sentir nada. Foi esta completa ausência de empatia que tornou Carl tão aterrorizante. Não apenas o que ele tinha feito, mas o que ele fundamentalmente era. O seu reinado de terror finalmente terminou,
mas as vítimas cujas vidas ele tinha tirado ficaram sem encerramento. Em setembro de 2007, Carl Eugene Watts morreu de cancro da próstata na prisão. A sua morte foi recebida com pouca fanfarra. Para muitos, parecia um fim adequado para um homem que tinha evitado a justiça por tanto tempo. Carl nunca confessou totalmente todos os seus crimes. Nunca mostrou remorso pelas vidas que tinha roubado. As vítimas cujos nomes permaneceram desconhecidos nunca encontrariam justiça ou encerramento. A sua história foi de um anonimato arrepiante. Um assassino que atacava sem razão, sem reconhecimento e sem cuidado. O caso de Carl Eugene Watts expôs falhas fundamentais na forma como a aplicação da lei lida com assassinos em série que operam em várias jurisdições. A sua capacidade de matar durante décadas sem ser detetado realçou a necessidade de uma melhor comunicação entre os departamentos de polícia e métodos mais sofisticados para ligar crimes entre estados. A força-tarefa Sunday Morning Slasher, que acabou por ser formada, tornou-se um modelo para futuras investigações multijurisdicionais. No final, Carl Watts tinha escapado pelas fendas da justiça durante a maior parte da sua carreira de assassino. E mesmo quando foi finalmente apanhado, o sistema quase o deixou escapar novamente. Apenas a persistência dos investigadores de Michigan garantiu que ele nunca mais seria livre. Mas para as famílias das suas vítimas e para as mulheres cujos nomes talvez nunca saibamos, o dano já estava feito. Carl Eugene Watts continua a ser um dos assassinos em série mais prolíficos e menos compreendidos da história americana. Um homem que matou não por prazer ou poder, mas simplesmente porque acreditava que as suas vítimas mereciam morrer. Numa fria manhã de dezembro de 1982, um agricultor que caminhava pela sua propriedade perto de Belshore, Indiana, deparou-se com algo que o assombraria para sempre. Deitado num campo de milho, perto da Interstate 65, estava o corpo de um jovem brutalmente esfaqueado e deixado apodrecer. As suas calças estavam puxadas até aos tornozelos, o seu peito aberto com precisão. Não havia identificação, nem testemunhas, nem pistas. Apenas mais uma vítima sem nome despejada como lixo ao longo das autoestradas da América. O que o agricultor não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que isto era apenas o começo. 2 anos seguintes, corpos amontorciam no centro-oeste, jovens encontrados mutilados em valas, campos de milho e terrenos abandonados, todos a poucos quilômetros das principais autoestradas. O assassino era metódico, invisível, e aparentemente ele tinha transformado o sistema rodoviário da América no seu terreno de caça pessoal. O seu nome era Larry Eyler e ele tornar-se-ia um dos assassinos em série mais prolíficos de que nunca ouviste falar. Durante 2 anos aterrorizantes, Entree 1982 e 1984, ele perseguiu as estradas de Indiana, Illinois e Wisconsin, reclamando. Pelo menos 21 vítimas, embora o número real possa ser muito maior. Chamavam-lhe o assassino da autoestrada, o assassino da interestadual. E com razão, ele usava as próprias artérias do transporte americano para encontrar, matar e descartar as suas vítimas com uma eficiência arrepiante. Mas o que tornava Larry Eyler verdadeiramente aterrorizante não era apenas a sua contagem de corpos ou os seus métodos. Era o quão comum ele parecia. Ao contrário dos assassinos chamativos que fazem manchetes, Alor era invisível. Ele era o vizinho do lado, o homem quieto que trabalhava na loja de bebidas, a pessoa por quem passarias na rua, sem um segundo olhar. E era exatamente isso que o tornava tão perigoso. Larry William Eyler nasceu em 21 de dezembro de 1952, em Crawfordsville,
Indiana, o mais novo de 4 filhos. A sua infância parecia um caso de livro de disfunção e abuso. O seu pai, George, era um alcoólico que regularmente batia na sua esposa e filhos antes de, eventualmente, abandonar a família quando Larry tinha apenas 3 anos. A sua mãe, Shirley, lutou para manter a família unida, trabalhando em vários empregos como empregada de mesa e operária de fábrica, enquanto passava por uma série de namorados e maridos abusivos. O jovem Larry foi passado entre famílias, de acolhimento e amas, nunca conhecendo estabilidade ou segurança. Quando estava sob os cuidados dos seus padrastos, o abuso continuou. Um deles disciplinava Larry segurando a sua cabeça debaixo de água, a ferver até ele gritar. O rapaz aprendeu cedo que o mundo era um lugar onde os fortes se aproveitavam dos fracos, onde a dor era moeda e onde o amor vinha com condições que nunca poderiam ser cumpridas. Quando Larry chegou à adolescência, o dano era profundo. Ele teve dificuldades na escola, abandonando-a no último ano e mais tarde, obtendo um GD, matriculou-se esporadicamente em várias faculdades entre 1974 e 1978, mas nunca concluiu um curso. Mais preocupante era sua crescente consciência da sua própria sexualidade numa comunidade conservadora de Indiana, onde ser gay não era apenas vergonhoso, era perigoso. Larry odiava-se pela sua atração por homens. Via isso como mais um fracasso, mais uma marca da sua inutilidade. Este auto-ódio acabaria por se transformar em algo muito mais sombrio. Uma raiva que consumiria não só ele, mas dezenas de vítimas inocentes. O rapaz que tinha sido quebrado pelo abuso estava a aprender a quebrar outros. Os primeiros sinais de violência apareceram em 1978. Quando Larry vivia em Terre Haute, ele encontrou um jovem de 19 anos que pedia boleia, Craig Long, e sem provocação esfaqueou-o no peito. Long sobreviveu e Larry foi preso, declarando-se culpado do ataque. Foi multado em $43 e libertado. Uma punição leve para o que deveria ter sido reconhecido como um sinal de alerta de coisas piores por vir. Mas o sistema falhou, como tantas vezes acontece. Larry saiu livre e 4 anos depois, os assassinatos começaram a sério. O padrão começou em outubro de 1982, com Steven Crockett, de 19 anos. O jovem foi encontrado num campo de milho nos arredores de Kankakee, Illinois. O seu corpo apresentava 32 facadas e estava posicionado da mesma forma degradante que se tornaria a assinatura de Larry. As suas calças estavam nos tornozelos. Sua camisa estava desaparecida e havia sinais claros de agressão sexual. A brutalidade era chocante, mas na altura parecia um incidente isolado. Então, apenas 11 dias depois, Larry atacou novamente. Desta vez, foi Craig Townsend, um jovem de 21 anos que foi atraído para o veículo de Larry em Crown Point, Indiana. Larry drogou e espancou impiedosamente e daxou para morrer num campo remoto. Townsend sobreviveu, por pouco, mas fugiu do hospital antes que a polícia pudesse investigar adequadamente o seu caso. A oportunidade de apanhar Larry cedo foi perdida. No dia de Natal de 1982, a contagem de corpos estava a aumentar. John Zansen, de 25 anos, foi encontrado perto de Lowell, Indiana. Outra vítima do mesmo padrão selvagem. 3 dias depois, foi Steven Annen, de 23 anos, descoberto numa área arborizada perto de Newport, Indiana. O legista que realizou a autópsia de Anne, ou Dr. John Pless, ficou impressionado com a tremenda raiva evidente no trabalho do assassino. Anne tinha sido cortado na garganta
e esfaqueado repetidamente no abdômen, até ser eviscerado no mesmo dia. John Roche, de 21 anos, foi encontrado ao longo da Interstate 70, no condado de Putnam, Indiana. O Dr. Pless notou as semelhanças impressionantes entre os ferimentos de Roche e os de Steven. Ian, múltiplas facadas no abdômen, peito e garganta, tudo sugerindo uma raiva evidente que ia muito além do necessário para matar. Mas o aspecto mais assustador destes crimes não era apenas a sua brutalidade, era a sua precisão. Larry não estava a matar num frenesi. Ele era metódico, calculado. Drogava suas vítimas com álcool e sedativos. Restringia-as com algemas ou corda e depois transportava-as para locais isolados, onde podia demorar o seu tempo. Algumas vítimas mostravam sinais de terem sido torturadas durante horas antes de serem finalmente mortas. Os elementos distintivos dos crimes de Larry eram consistentes e profundamente perturbadores. As vítimas eram encontradas com as calças e a roupa interior nos tornozelos, as camisas e carteiras desaparecidas. Muitos tinham sido esfaqueados com precisão cirúrgica, particularmente no peito e abdômen. Alguns foram eviscerados após a morte, e 4 vítimas foram completamente desmembradas. O assassino parecia ter um prazer perverso na degradação das suas vítimas, posicionando seus corpos em poses humilhantes antes de os abandonar como lixo. O que tornava Larry tão perigoso era sua mobilidade. Ele conduzia uma carrinha Ford e viajava constantemente ao longo do sistema interestadual, usando as autoestradas para caçar vítimas e descartar corpos. A sua rota tipicamente seguia a ultrassonografia Route 41, que ligava as comunidades gays de Indianápolis e Chicago, onde ele encontrava a maioria das suas vítimas. Jovens pediam boleia ao longo destas rotas, procurando boleias para as grandes cidades onde esperavam encontrar aceitação e oportunidade. Em vez disso, encontraram Larry Ayler. As suas vítimas vinham das margens da sociedade de prostitutos masculinos, fugitivos, pedintes de boleia e jovens gays que frequentavam bares em bairros difíceis. Eram o tipo de pessoas que a sociedade muitas vezes ignorava, o que era exatamente o que Larry contava. Quando estes homens desapareciam, a sua ausência passava despercebida por dias ou semanas. Quando seus corpos eram encontrados, as investigações eram muitas vezes superficiais. Quem iria lutar por justiça por um prostituto gay ou um adolescente fugitivo em 1983? A onda de assassinatos de Larry tinha escalado dramaticamente. Em janeiro, Irving Gibson, de 16 anos, foi raptado e assassinado no condado de Lake, Illinois. O seu corpo só foi descoberto em abril, escondido na floresta ao lado do cadáver de um cão que também tinha sido esfaqueado até a morte. Em março, Edgar Underkoffler, de 27 anos, foi encontrado esfaqueado até a morte nos arredores de Danville, Illinois. Tal como Stephen Hain, o assassino tinha removido os sapatos e meias de Underkoffler, substituindo-os por meias brancas que a vítima nunca tinha possuído. Um bizarro cartão de visita que o Dr. Pless já tinha notado antes. Abril trouxe Gustavo. Herrera, de 28 anos, pai de 2 filhos, que foi encontrado no condado de Lake, Illinois. Larry não só o tinha esfaqueado várias vezes, como também lhe tinha cortado a mão direita e levado consigo. Um troféu, talvez evidência do seu sadismo crescente. As comunidades gays de Chicago e Indianápolis viviam em terror. Espalhou-se rapidamente pelos bares e clubes de que alguém os estava a caçar, matando jovens, um a um. Um jornal gay em Indianápolis estabeleceu uma linha direta para dicas e publicou um perfil sugerindo que o assassino
era provavelmente um homossexual que se odiava e que assassinava os seus parceiros para negar os seus próprios desejos. A descrição era notavelmente precisa, mas a polícia demorou a agir sobre os avisos da comunidade. A aplicação da lei lutou para ligar os pontos. Isso foi antes de o Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos do Polícia Federal Norte-Americana começar a informatizar os registros de assassinatos não resolvidos. Portanto, não havia uma forma sistemática de ligar crimes semelhantes entre estados. Cada jurisdição investigava os seus próprios casos, perdendo a imagem maior de um assassino em série a operar em vários estados, no verão de 1983. A força-tarefa finalmente tinha sido formada, mas Larry já estava no seu período mais mortal. Corpos estavam a ser descobertos a um ritmo alarmante. Por vezes, várias vítimas em poucos dias. O assassino Tim José, tornado mais ousado, mais confiante, infinitamente mais perigoso. Foi durante este período que Larry cometeu o seu primeiro Grande Error, em 30 de setembro de 1983. Um agente da polícia que patrulhava a Interstate 65 notou a carrinha de Larry estacionada na berma da estrada. Ele viu duas figuras a moverem-se em direção à floresta, uma delas claramente amarrada. Quando Owain se aproximou, o homem cativo acusou Larry de fazer avanços sexuais indesejados e de tentar raptá-lo. Uma busca na carrinha de Larry revelou uma coleção perturbadora de itens: fita cirúrgica, corda de nylon, uma faca de caça ensanguentada e várias outras restrições. Era uma câmara de tortura móvel, um kit de morte ambulante. Mas, incrivelmente, Larry não foi preso. A evidência foi considerada insuficiente e ele foi libertado. A oportunidade de o deter escapou mais uma vez, apenas semanas depois. Larry reivindicou o que pode ter sido a sua vítima mais vulnerável até então, Daniel Bridges, de 16 anos. Em 21 de agosto de 1984, o adolescente foi raptado do bairro de Rogers Park, em Chicago. Ao contrário das outras vítimas de Larry, Danny não estava envolvido em prostituição ou na cena de bares. Ele era apenas um miúdo que estava no lugar errado na hora errada. O desaparecimento de Danny foi diferente dos outros. Ele vinha de uma família estável, que imediatamente o deu como desaparecido e nunca parou de o procurar. Quando os seus restos desmembrados foram encontrados num saco de lixo fora do prédio de apartamentos de Larry, finalmente deu à polícia a oportunidade de que precisavam. Uma testemunha tinha visto Larry a descartar o saco e as provas forenses ligaram diretamente ao assassinato. Sangue encontrado no seu apartamento correspondia ao de Danny, e desta vez as provas eram sólidas. Larry foi preso, acusado, e finalmente o reinado de terror do assassino da autoestrada tinha terminado. Mas mesmo quando os processos legais começaram, o alcance total dos crimes de Larry ainda era desconhecido. Durante o seu julgamento, os procuradores acreditavam que estavam a lidar com um assassino responsável por talvez uma dúzia de assassinatos. Não tinham ideia de que o número real era quase o dobro. Larry foi condenado pelo assassinato de Danny Bridges e sentenciado à morte. Mais tarde, também foi condenado pelo assassinato de Steven Hain e sentenciado a 60 anos de prisão. Mas Larry tinha uma última confissão a fazer. Em conversas privadas com a sua advogada de defesa, Kathleen Zellner, Larry revelou a verdadeira extensão dos seus crimes. Ele confessou ter matado pelo menos 21 jovens entre 1982 e 1984, fornecendo detalhes que só o assassino poderia ter conhecido. Ele descreveu os locais onde tinha despejado corpos
que nunca foram encontrados, os métodos que usou para matar vítimas, cujas mortes tinham sido atribuídas a outras causas, e a pura escala da sua onda de assassinatos de 2 anos. Zellner estava legalmente obrigada a manter estas confissões confidenciais enquanto Larry estivesse vivo, mas ela deixou claro que revelaria tudo após a sua morte. Esse dia chegou mais cedo do que o esperado. Em 6 de março de 1994, Larry Eyler morreu de complicações relacionadas com a síndrome de imunodeficiência adquirida na sua cela, no Centro Correcional de Minard. Ele tinha 41 anos e estava no corredor da morte há 8 anos. 4 dias depois, Kathleen Zellner realizou uma conferência de imprensa e divulgou os nomes das vítimas adicionais de Larry, finalmente dando encerramento a famílias que se perguntavam há anos o que tinha acontecido aos seus entes queridos. A lista era impressionante. Entre os nomes estavam Ralph Callis, Gustavo Herrera, Irving Gibson, Kate Bibbs, John Brandenberg, William Lewis, Eric Hansen, Richard Wayne e muitos outros. Alguns tinham sido listados como pessoas desaparecidas por mais de uma década. Tinham sido encontrados mortos, mas os seus assassinatos tinham permanecido sem solução. As confissões de Larry forneceram as peças que faltavam para um quebra-cabecas que tinha atormentado investigadores e famílias por anos, que torna a história de Larry Eyler tão arrepiante. Não é apenas o número de vítimas ou a brutalidade dos seus métodos. É a facilidade com que ele escapou pelas fendas do sistema de justiça. Ele foi preso 2 vezes durante a sua onda de assassinatos e libertado, ambas as vezes, devido a tecnicalidades legais e recolha inadequada de provas. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se o sistema tivesse funcionado como deveria? Larry representou uma tempestade perfeita de fatores que criaram um assassino em série. O abuso e abandono na infância da Emily, uma base de raiva e violência. A sua luta com a sua sexualidade numa sociedade homofóbica transformou essa raiva para dentro e depois para fora, em direção a outros como ele. A sua mobilidade e acesso às autoestradas interestaduais deram-lhe um terreno de caça que abrangia vários estados e jurisdições. E a indiferença da sociedade, as vítimas que ele escolhia, menos homens gays, prostitutos, fugitivos, significava que os seus crimes passavam despercebidos por demasiado tempo, ao contrário dos assassinos em série, que se tornam nomes conhecidos. Larry Eyler foi, em grande parte, esquecido pela cultura popular. Não há documentários sobre ele ou livros escritos sobre os seus crimes. A sua história é demasiado brutal, demasiado desconfortável, demasiado próxima de casa para o consumo mainstream. Mas as suas vítimas merecem ser lembradas e as suas famílias merecem ter as suas histórias contadas. Hoje, muitas das vítimas de Larry foram finalmente identificadas através de avanços na tecnologia de ADN e genealogia. Proto-DNA. Doe e outras organizações trabalharam incansavelmente para dar nomes aos restos encontrados espalhados pelo Central Wish na década de 1980. Keith Bibbs, John Brandenburg, William Lewis. Estes não eram apenas estatísticas ou números de casos. Eram filhos, irmãos, amigos, que tiveram as suas vidas ceifadas por um predador que os via como menos do que humanos. As autoestradas onde Larry caçava foram transformadas pela tecnologia e pelo aumento da segurança, tornando muito mais difícil para um assassino semelhante operar sem ser detectado hoje. Mas os problemas fundamentais que permitiram os seus crimes, menos a indiferença da sociedade, as comunidades, as limitações jurisdicionais na aplicação da lei e a facilidade com que indivíduos perigosos podem escapar pelas fendas. Estes problemas persistem.
Larry Eyler provou que os predadores mais perigosos são muitas vezes aqueles que se escondem à vista de todos. Ele não era um monstro à espreita nas sombras. Ele era um homem que trabalhava numa loja de bebidas, que tinha amigos e amantes, que parecia perfeitamente comum para todos que o conheciam. Essa normalidade era sua maior arma, permitindo-lhe matar repetidamente, enquanto permanecia virtualmente invisível para a aplicação da lei no final. O legado de Larry Eyler é de oportunidades perdidas, falhas sistêmicas e vidas perdidas, para um assassino que deveria ter sido parado muito antes do que foi. A sua história serve como um lembrete de que o mal nem sempre se anuncia com fanfarra ou sinais de aviso. Às vezes ele conduz uma carrinha pela autoestrada, à procura da sua próxima vítima entre os membros mais vulneráveis da sociedade. O assassino da autoestrada já se foi, mas as suas vítimas nunca serão esquecidas. Os seus nomes estão gravados nas memórias daqueles que os amavam, nos arquivos dos detetives que lutaram por justiça e na história de um dos assassinos em série mais prolíficos, mas desconhecidos da América. Larry Eyler pode ter escapado à notoriedade de outros assassinos, mas nunca poderá escapar à verdade do que ele era, o predador que transformou as autoestradas da América em terrenos de caça para os inocentes em outubro de 2014. O corpo de Africa Hardy do 19 anos foi descoberto numa banheira de motel em Hammond, Indiana. Ela tinha sido estrangulada, a sua vida brutalmente terminada no que parecia ser mais um crime trágico, mas isolado. Mas o que a polícia não sabia era que esta descoberta desvendaria uma das mais arrepiantes ondas de assassinatos da memória recente, levando-os a um homem que operava nas sombras há décadas. O seu nome era Daron John Van. E se nunca ouviu esse nome antes, não é porque a sua história não tem horror. É porque Van era um tipo diferente de monstro. Ele não procurava fama ou reconhecimento. Não provocava a polícia, nem deixava mensagens crípticas. Ele simplesmente matava. Descartava corpos em casas abandonadas como lixo descartado e desaparecia de volta para a decadência urbana de Gary, Indiana, onde ninguém pensaria em procurar o mal escondido à vista de todos. Daron John Van nasceu em 21 de março de 1971, em Indiana. A sua infância deu poucas indicações do predador que ele se tornaria. Ele era quieto, comum, o tipo de pessoa que podia misturar-se numa multidão e desaparecer sem que ninguém notasse que ele alguma vez esteve lá. Mas, por baixo daquele exterior comum, algo sombrio já estava a enraizar-se. Em 1991, Van alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, talvez procurando estrutura ou propósito. Mas nem os militares conseguiram conter o que quer que estivesse a crescer dentro dele. O seu registro de serviço foi comum, marcado por uma incapacidade de avançar além do posto de soldado. Após menos de 2 anos, ele recebeu uma dispensa que não seja honrosa em 1993, um eufemismo militar, que dizia muito sobre o caráter do seu serviço. As autoridades diriam mais tarde que a sua dispensa e posto eram indicativos do facto de que o caráter do seu serviço era inconsistente com as expectativas e padrões do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas os problemas de Van estavam apenas a começar. Na década de 1990, ele coaçou-se com uma mulher 30 anos mais velha. Um relacionamento que duraria 16 anos, mas que lhe proporcionaria a cobertura perfeita de respeitabilidade. Para vizinhos e conhecidos, ele parecia ser apenas mais um trabalhador a tentar ganhar a vida. Ele fazia biscates, trabalhava em agências de trabalho temporário e vivia tranquilamente. Mas aqueles que o conheciam melhor
começaram a notar sinais preocupantes. Edward Matlack, o enteado de Van, lembrava-se de um homem que falava sozinho, que parecia perdido em pensamentos, que passava tempo em bairros perigosos, por razões que nunca foram claras. Matlock sente-se desconfortável com o relacionamento desde o início, perturbado, não apenas pela diferença de idade, mas por algo que não conseguia definir sobre o comportamento do seu padrasto. O primeiro sinal de alerta claro surgiu em 2004, quando Vaughn foi preso por um incidente de violência doméstica que revelou a profundidade da sua capacidade de brutalidade. A polícia encontrou-o em frente a uma casa com um bidão de gasolina e um isqueiro, ameaçando incendiar o edifício onde a sua namorada tinha procurado abrigo. Quando os agentes chegaram, Van agarrou a mulher pelo pescoço, segurando a gasolina, e a chama, enquanto se recusava a soltá-la. Apenas a intervenção da polícia impediu que poderia ter sido um assassinato-suicídio. Por este crime, Van passou 90 dias na prisão, mas foi apenas uma antevisão do horror que estava por vir em 2007. Enquanto vivia em Austin, Texas, Van cometeu o seu crime mais grave conhecido antes da sua onda de assassinatos. El atacou uma mulher hispânica de 25 anos no seu apartamento, agredindo-a repetidamente, estrangulando-a e violando-a brutalmente. O ataque foi tão selvagem que, quando finalmente foi apanhado e condenado em 2009, foi sentenciado a 5 anos do pré-sal. Prisão deveria ter sido o fim da história de Van. Deveria ter sido onde a sociedade conteve o monstro. Mas em 5 de julho de 2013, Daron John Van saiu de uma penitenciária do Texas como um agressor sexual registrado, classificado como do baixo risco pelas autoridades que acreditavam que ele era improvável de reincidir. Eles estavam catastroficamente errados. Van mudou-se de volta para Gary, Indiana, uma cidade que se tinha tornado um terreno de caça perfeito para alguém como ele. Outrora, uma próspera cidade siderúrgica, Gary tinha caído em decadência, com cerca de 10.000 estruturas abandonadas espalhadas pela cidade. Estas caças báceas esquecidas pela sociedade e ignoradas pelas autoridades. Tornar-se-á o cemitério pessoal de Van. Em 15 meses após a sua libertação da prisão, Van mataria 7 mulheres, mas estes não foram atos aleatórios de violência, nascidos de uma raiva súbita. Foram assassinatos metódicos e calculados, levados a cabo por um homem que tinha encontrado a sua vocação. As vítimas de Van eram mulheres vulneráveis, muitas delas envolvidas em prostituição, que ele contactava. Através de sites como o Backpage, ele visava especificamente aquelas que não seriam perdidas. Mulheres que viviam à margem da sociedade, que tinham sido abandonadas pelos próprios sistemas que deveriam tê-las protegido. Para Van, elas não eram pessoas com esperanças, sonhos e famílias que as amavam. Eram simplesmente descartáveis. O seu método era tão frio quanto eficaz. Ele estrangulava as suas vítimas, por vezes com as suas próprias mãos, outras vezes com cabos elétricos, ou até mesmo as suas próprias. O assassinato de Tracy Martin foi particularmente horrível. Van estrangulou-a com o seu próprio colar, deixando-a à volta do seu pescoço como um lembrete grotesco da sua crueldade. Os seus restos mumificados foram mais tarde encontrados num armário, numa casa abandonada na Massachusetts Street, uma descoberta que assombrou até mesmo investigadores experientes, o que o tornava. Van tão perigoso não era apenas a sua vontade de matar, mas a sua capacidade de permanecer invisível. Ao contrário de muitos assassinos em série que desenvolvem padrões que ajudam a polícia a ligar os seus crimes, Van variava deliberadamente os seus métodos e locais de descarte. Cada vítima era estrangulada de forma diferente. Cada corpo colocado numa estrutura abandonada diferente.
Não havia assinatura, nenhum cartão de visita, nada para ligar os crimes, exceto a fria eficiência com que eram realizados. As suas vítimas tinham nomes, vidas, pessoas que se importavam com elas. Christine Williams, de 36 anos, era mãe de 4 filhos e estava empregada na altura da sua morte. Segundo Van, ela devia-lhe $40 por crack que ele lhe tinha vendido, quando ela foi presa e passou alguns dias na cadeia. Incapaz de pagar, Van Pessigua estrangulou-a e despejou seu corpo na cave de uma casa abandonada, cobrindo-o com uma lona de plástico, como se fosse lixo a ser descartado. Taharabat, do 28 anos, saiu para encontrar um amigo em 13 de janeiro de 2014, mas nunca mais voltou. A sua família esperou dias para ter notícias dela antes de a dar como desaparecida. O seu corpo foi encontrado numa casa abandonada na East 19, TH Havano, em Gary. Mais uma vida ceifada por razões que só existiam na mente distorcida de Van. Sonia Billingsley, de 53 anos, e Tanya Gatling, do 27, foram encontradas juntas na mesma casa abandonada. Os seus corpos foram deixados a decompor-se, enquanto a cidade à sua volta continuava a desmoronar-se. O simbolismo era impossível de ignorar. Vidas descartadas numa paisagem que a própria sociedade tinha abandonado. Anit Jones, de 35 anos, do Maryville, foi vista pela última vez, viva em 8 de outubro de 2014. O seu corpo foi encontrado na cave de uma casa vazia, na East 43, Ardiavano. Mais uma vítima da metódica onda de assassinatos de Van. Mas foi o assassinato de Africa Hardy que finalmente poria fim ao reinado de terror de Van. Hardy tinha apenas 19 anos, uma recém-formada no ensino médio que se tinha mudado para Chicago para começar uma nova vida. Ela não tinha como saber que, ao atender a chamada de Van para um serviço de acompanhantes, estava a cair nas mãos de um assassino que tinha aperfeiçoado o seu ofício durante meses. Em 17 de outubro de 2014, o corpo de Hardy foi encontrado, estrangulado numa banheira num motel 6 em Hammond, Indiana. Ao contrário das suas vítimas anteriores, Van tinha cometido um erro crucial. Em vez de descartar o corpo de Hardy numa casa abandonada, onde poderia não ser encontrado durante meses, ele deixou-a num quarto de motel, onde seria rapidamente descoberta. A polícia usou os registros telefônicos de Hardy para localizar Van, e quando o prenderam, em 18 de outubro de 2014, encontraram-no na posse do telemóvel rosa de Hardy e outras provas que o ligavam ao seu assassinato. Mas o que aconteceu a seguir chocou até mesmo investigadores experientes. Durante o interrogatório, Van confessou calmamente não apenas o assassinato de Hardy, mas outros 6. Ele disse aos detetives que estragou tudo ao matar Hardy em Hammond, em vez de Gary, expressando surpresa por ter sido apanhado tão rapidamente. Ele não estava arrependido ou defensivo. Ele estava factual, como se estivesse a discutir o tempo. Alivia, disse Van aos detetives quando lhe perguntaram por que matava as mulheres. Quero dizer, alivia a pressão, porque na verdade estou relativamente louco. Quando lhe perguntaram como selecionava suas vítimas, a sua resposta foi arrepiante na sua simplicidade. São aleatórias. São aleatórias. O que se seguiu foi um macabro tour pela paisagem abandonada de Gary, enquanto Van levava a polícia aos corpos das suas vítimas. Ele era específico sobre os locais, específico sobre o que tinha acontecido em cada local, específico sobre como tinha escondido os restos mortais. Era como se ele estivesse à espera deste momento, pronto para finalmente revelar
a extensão dos seus crimes. Mas mesmo enquanto as autoridades celebravam a captura do que acreditavam ser um prolífico assassino em série, revelações mais sombrias ainda estavam por vir. Em entrevistas com detetives, Van insinuou que a sua onda de assassinatos se estendia muito além das 7 vítimas confirmadas em Indiana. É por isso que eu realmente não posso dar-lhe Illinois, porque Illinois provavelmente tem muito mais. Eles têm mais do que Indiana, vamos colocar assim. Eles têm muito mais do que Indiana, disse Van aos investigadores, sugerindo que os seus crimes se estendiam por vários estados e possivelmente envolviam dezenas de vítimas adicionais. Van descreveu como viajava quando sentia o impulso de matar, distanciando-se deliberadamente da sua família. Eu entro no comboio, entro no autocarro. Eu penso, sei que estou a perder o controle. Tento afastar-me da minha família quando sinto que estou a escorregar. A admissão pintou um quadro de um homem que estava ciente dos seus impulsos assassinos, mas optou por agir sobre eles em vez de procurar ajuda. O alcance dos potenciais crimes de Van começou a surgir à medida que investigadores em vários estados começaram a examinar casos arquivados. SM Chicago. As autoridades identificaram 50 estrangulamentos não resolvidos de mulheres cujos corpos tinham sido encontrados em edifícios abandonados, becos e lixeiras entre 2001 e 2018. Muitas destas vítimas foram descobertas ao longo de rotas que eram paralelas às linhas de comboio da Autoridade de Trânsito de Chicago, correspondendo à admissão de Van de que ele usava transportes públicos para viajar quando planeava matar Thomas Hargrove, um repórter que fundou o projeto de responsabilidade por homicídios. Tinha de facto identificado um padrão de mortes suspeitas em Gary, Indiana. Já em 2010, 4 anos antes da prisão de Van, usando análise estatística, Hargrove tinha instado as autoridades locais a investigar 15 mortes suspeitas entre 1980 e 2008, alertando que um assassino em série provavelmente estava a operar na área. Os avisos foram ignorados, descartados pela polícia local, que insistia que não havia evidências de um assassino em série em ação. Se as autoridades tivessem ouvido a análise de Hargrove e investigado mais a fundo, quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quantas famílias poderiam ter sido poupadas à agonia de perder um ente querido para um assassino que se escondia à vista de todos? À medida que o caso de Van avançava no sistema legal, ele mostrou-se tão imprevisível em tribunal quanto tinha sido nas ruas. Na sua primeira audiência, recusou-se a falar, forçando o juiz a considerá-lo em desacato, quando ele nem sequer reconheceu o seu próprio nome. Durante outra aparição em tribunal, ele teve um acesso de raiva, amaldiçoando o juiz e os procuradores, dizendo-lhes para irem em frente e me matarem. A pena de morte foi inicialmente procurada para os crimes de Van, mas o processo legal foi complicado pelos desafios do seu advogado ao Estatuto da Pena de Morte de Indiana. Durante anos, o caso foi atrasado por recursos e manobras legais, com Van inicialmente a expressar o desejo de ser executado em vez de passar a vida na prisão. Mas, numa reviravolta final que surpreendeu até aqueles que tinham acompanhado o caso de perto, Van mudou de ideias. Em 4 de maio de 2018, quase 4 anos após a sua prisão, Daron Dion Van declarou-se culpado de 7 acusações de homicídio. Como parte do acordo de confissão, os procuradores retiraram a pena de morte. E em 25 de maio de 2018, Van foi sentenciado a 7 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Na sua audiência de sentença,
Van optou por não comparecer, recusando-se a enfrentar as famílias das suas vítimas ou a ouvir as suas declarações. E, mesmo no seu momento final de acerto de contas legal, ele permaneceu o mesmo assassino frio e distante que tinha assombrado as ruas de Gary durante meses, sem se importar com as vidas que tinha destruído ou com a dor que tinha causado. As famílias das suas vítimas ficaram com uma mistura de alívio e frustração. Alívio por Van nunca mais andar livre, mas frustração por tantas perguntas permanecerem sem resposta. Marvin Clinton, o noivo da vítima, Tiara Bate, falou por muitos quando disse que estava feliz por Van ter sido apanhado, mas assombrado pela possibilidade de haver mais vítimas cujas famílias nunca saberiam a verdade sobre o que aconteceu aos seus entes queridos. Laurie Townsend, a mãe de Africa Hardy, expressou um sentimento que capturou as emoções complexas em torno do caso de Van. A prisão perpétua pode ser mais do que ele precisa, disse ela. A morte foi um pouco mais fácil para Townsend e outros membros da família. A ideia de Von passar décadas numa cela de prisão, forçado a confrontar a realidade dos seus crimes todos os dias, parecia uma punição mais adequada do que a rápida finalidade da execução. Mas mesmo com Van atrás das grades para o resto da vida, a sua história continua a assombrar as autoridades e as comunidades onde ele operava. O projeto de responsabilidade por homicídios obteve gravações de 15 horas de entrevistas com Van, durante as quais ele forneceu detalhes sobre crimes em vários estados. Estas gravações desencadearam novas investigações em Illinois, Texas, Carolina do Norte e outros estados onde Van viveu ou viajou. O verdadeiro alcance dos crimes de Van pode nunca ser conhecido. Ele alegou ter matado muito mais pessoas do que as 7 pelas quais foi condenado. E dado o seu estilo de vida itinerante e o número de casos não resolvidos que correspondem aos seus métodos, os investigadores acreditam que ele pode ser responsável por dezenas de assassinatos adicionais, abrangendo 2 décadas. O que torna a história de Daron Dion Van tão perturbadora não é apenas o número de vidas que ele tirou, mas a facilidade com que ele conseguiu operar sem ser detectado por Tonto Temple. Ele explorou os pontos cegos da sociedade, visando mulheres vulneráveis numa cidade que tinha sido esquecida por grande parte do mundo exterior. Ele usou edifícios abandonados como seu necrotério pessoal, sabendo que num lugar como Gary, Indiana, com as suas milhares de estruturas vazias, os corpos poderiam permanecer por descobrir durante meses ou até anos. Van também explorou as falhas de um sistema que deveria monitorizá-lo após a sua libertação da prisão. Apesar de ser um agressor sexual registrado com um histórico de violência, ele foi classificado como de baixo risco e essencialmente autorizado a desaparecer na paisagem urbana sem supervisão significativa. Os 15 meses entre a sua libertação da prisão do Texas e a sua prisão indiana representam um período em que 7 mulheres perderam as suas vidas para um assassino que nunca deveria ter estado livre para caçar novamente. Hoje, Daron Dion Van está preso na penitenciária de Wabash Valley, em Indiana, cumprindo as suas 7 penas de prisão perpétua em isolamento do mundo que a aterrorizou. Ele nunca mais verá a liberdade, nunca mais terá outra oportunidade de tirar uma vida inocente. Mas para as famílias das suas vítimas conhecidas e para as famílias de inúmeras outras cujos entes queridos desapareceram em circunstâncias suspeitas em cidades onde Van viveu e viajou, a sua captura proporciona apenas um encerramento parcial. As casas abandonadas de Gary, Indiana, ainda se erguem como monumentos silenciosos ao horror que se desenrolou dentro das suas paredes. Foram demolidas. Outras foram vedadas,
mas as memórias do que aconteceu lá permanecem. Os moradores locais falam de se sentirem observados quando passam por certas estruturas, de uma quietude opressiva que parece pairar sobre os locais onde Van depositou as suas vítimas como lixo descartado. A história de Van serve como um lembrete arrepiante de que o mal nem sempre se anuncia com grandes gestos ou exibições teatrais. Às vezes, ele espreita nas sombras, metódico e paciente, esperando o momento certo para atacar. Ele explora os cantos esquecidos da sociedade e ataca os seus membros mais vulneráveis. Ele usa a máscara de um homem comum, alguém que poderia passar por ti na rua sem levantar suspeitas, alguém que poderia viver ao lado durante anos sem que ninguém suspeitasse da escuridão que reside dentro. Nome Daron John Von pode não ser tão conhecido como o de outros assassinos em série que procuraram publicidade e infâmia, mas os seus crimes não são menos hediondos, se tanto o seu anonimato tornou-o mais perigoso, permitindo-lhe matar durante meses sem ser detectado, para reclamar vítimas em vários estados, sem que ninguém ligasse os pontos. No final, o legado de Van não é de notoriedade ou infâmia, mas de vidas ceifadas e famílias destruídas. 7 mulheres que deveriam estar vivas hoje, que deveriam ter tido a chance de envelhecer, de realizar os seus sonhos, de deixar a sua marca no mundo. Em vez disso, tornaram-se estatísticas no processo de um assassino que as via como nada mais do que objetos a serem usados e descartados. Africa Hardy, Anith Jones, Tiara Bate, Tracy Martin, Christine Williams, Sonia Billingsley e Tanya Gatlin. Lembrem-se dos seus nomes, porque Daron John Von nunca as viu como nada mais do que vasos para sua raiva. Mas elas eram seres humanos com esperanças, sonhos e pessoas que as amavam. Elas mereciam um destino melhor do que o que lhes aconteceu nas casas abandonadas de Gary, Indiana, pelas mãos de um assassino que permanece. Até hoje, um dos assassinos em série mais malignos de que nunca ouviste falar.